Exercício 6 com você, né? Ainda estamos aí na página 16 da apostila 1, né? O módulo 2, retas. Então, o exercício 6 aqui, ó. Dadas as informações a seguir, obtenha a equação da reta. Então, é muito importante de saber que nós conseguimos encontrar a equação da reta como no exercício anterior, né? No exercício 5, né? A gente conseguiu encontrar com um ponto e o coeficiente angular. Com essas duas informações, nós conseguimos traçar a equação da reta. Então, eu preciso de um ponto e preciso do coeficiente angular, que é o m. E aí, esse coeficiente angular pode ser dado das mais diferentes maneiras. Uma delas é através da inclinação da reta. E aqui, nesse exercício 6, ele vai trabalhar essas maneiras diferentes de dar duas informações para que a gente encontre a equação da reta. Então, a equação da reta que passa pelo ponto A e pela origem do sistema. Origem do sistema é o 0, 0. 0 no x e 0 no y. Então, é uma reta. Se ele te deu dois pontos, a maneira mais simples de encontrar a equação da reta é a equação geral, né? Não tem fração, nada aqui, então a gente faz a condição de alinhamento dos pontos. Ponto A, esse ponto que eu vou chamar de ponto B, né, é a origem ali, 0, 0, e x, y. Quando a gente faz isso e iguala a zero, a gente encontra a equação geral da reta. Então, quando eu tenho dois pontos, a maneira mais simples de encontrar uma equação de uma reta é fazer o determinante e igualar esse determinante a zero. Vou copiar aqui. Como tem bastante zero aqui, vai dar bastante resultado zero, né? Então, aqui é zero, primeiro resultado. Aqui é menos 4x. Aqui é zero de novo. Voltando aqui, vou fazer de preto. Aqui dá zero de novo. Aqui dá menos y. E aqui dá zero de novo. Menos zero mais zero não vai mudar nada, né? Então, a minha equação de reta ficou simplesmente menos 4x menos y igual a zero, né? Se você quiser multiplicar essa equação por menos 1 para o seu x ficar positivo, tudo bem, né? Lembrando que uma equação, quando ela toda muda de sinal, ela permanece a mesma equação. Então, se eu mudar os sinais de todo mundo, multiplicando por menos 1 dos dois lados, né? Eu não coloquei o menos 1 desse lado, mas eu estou multiplicando por menos 1 dos dois lados. É a mesma equação da de cima. Equação geral. Se eu quiser a reduzida, é só isolar o y. E aí fica assim, ó. Equação reduzida e equação geral. Não vou circular elas não, vou deixar assim, tá? Beleza. Equação geral e reduzida. Ele só pediu a equação da reta, então você que escolhe, né, se você vai fazer equação geral ou reduzida. Aqui na letra B, essa reta passa pelo ponto B e tem inclinação igual a zero. Isso é muito importante. A inclinação ela é sempre medida em relação ao eixo x. Vamos desenhar aqui um plano cartesiano. Então, o eixo x está aqui, ó. Eixo y está aqui. Então, esta reta, se ela tem inclinação zero, é porque ela é uma reta horizontal. Ela não forma nenhum ângulo, né, com esse eixo, né? Porque se ela formasse um ângulo, ela estaria assim, ó. A partir do momento, então, ela pode estar assim, ela pode estar mais inclinada e assim sucessivamente. Mas se ela estiver na horizontal, como está essa reta que está desenhada aí, o ângulo que ela forma com o eixo x, com esse eixo aqui, é zero, né? Ela não forma ângulo nenhum. Ela tem a mesma inclinação, a mesma orientação do eixo. Tudo bem. Então a inclinação é zero. Só que ele está falando que ele passa por esse ponto. E olha, o y do ponto vale menos 2. Então essa reta não está na parte de cima. Ela está na parte de baixo, porque ela tem que passar em cima desse ponto. Ela tem que passar no ponto B, que é menos 2 no x e menos 2 no y, né? Então ela passa aqui, ó, em cima desse ponto B. Toda reta, sem exceção, que tem uma inclinação zero, né, ou seja, que é paralela ao eixo x, ela tem uma equação simplesmente y igual a menos 2. Somente isso. Isso aqui, né, é inclusive a equação, a gente pode chamar ela de equação reduzida dessa reta, né? O y está isolado. Então, por que só y igual a menos 2? Porque ela não tem x. O x dela pode ser qualquer valor. Qualquer valor, né? Então, por exemplo, se eu pegar outro ponto aqui,
o y vai ser sempre menos 2, o y vai ser sempre menos 2, o y vai ser sempre menos 2 para qualquer x. Né? Agora vamos para a letra C. Ela passa por esse ponto e é paralela ao eixo y. Então vamos desenhar aqui também. Esses dois casos aqui são os casos particulares, são equações de retas paralelas aos eixos. Então, vamos fazer aqui já pensando na letra B. A letra B que a gente acabou de fazer tem que passar pelo ponto B, a reta. Então, essa reta tem que passar pelo ponto C. Como ela é paralela ao eixo Y, né, ela está assim. Né? O eixo Y está aqui em pé, né? Então, aqui é o Y, aqui é o X, e ela está paralela. Por que ela está desse lado e não do outro? Porque ela passa no X igual a 4. Né? Esse X aqui é igual a 4. E passa no menos 7, né? Eu vou colocar ele aqui mais ou menos, tá? Então, nesse ponto aqui, ó, esse ponto é o ponto C. 4 no X e menos 7 no Y. E essa reta, para todo e qualquer valor de Y, o X dela é sempre 4. Então, a equação dela é X igual a 4. Né? Se você quiser passar o 4 para o lado de lá e deixar como equação geral, né? Com formato de equação geral igual a 0, fica à vontade. Né? Essa reta nem tem equação, porque ela não tem o y, né? Então, ela fica só assim mesmo, certo? É isso aí. Te vejo no próximo vídeo.